Boa noite, chegamos aqui mais uma sexta-feira. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Para quem vai acompanhar depois também no YouTube, hoje o livro é Segunda Crônicas. Deixa eu abrir aqui a minha tela e vamos fazer uma oração, pedir a presença do Senhor para que a gente possa aprender um pouquinho mais aqui todos nós daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tá bem? Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais uma semana em nossa vida, pelo cuidado, pela proteção de cada um aqui, da nossa família, dos nossos amigos. Obrigado também, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que vão estar nos próximos estudos, aqueles que vão assistir no YouTube depois, que o Senhor abençoe a cada um. E que possamos hoje aqui concluir mais uma série que é o livro de Segunda Crônicas, um livro de bastante história, principalmente dos reis, a continuação, a repetição do que já vimos em outros estudos. E a Bíblia coloca muitas histórias interessantes aqui para que a gente possa refletir, principalmente com os erros e não aprender e não seguir aquilo que porventura os reis e as pessoas aqui na Bíblia fizeram de errado, que a gente possa seguir os exemplos bons, práticos e termos a confiança no Senhor mesmo a meio de dificuldades em nossas vidas. Abençoa cada um aqui, que o Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. Segunda Crônicas, eu já tinha apresentado na semana passada aqui o resumo, né, sobre o que esses dois livros falam, relatam principalmente a história de Israel e Judá, né? Desde as raízes ancestrais, começou lá, Primeira Crônicas, a história de Adão, e vem embora até terminar aqui na Segunda Crônicas com a questão do exílio, né? A captura ali por Nabucodonosor, do povo judeu. E assim como Samuel e Reis, os dois livros eram uma única obra somente na Bíblia hebraica, né? Então não tinha a separação como a gente tem hoje aqui. Crônica significa os eventos dos dias ou tempos, né? Esse é o significado. E foi escrito provavelmente por Esdras, lá na metade do século quinto antes de Cristo. E o tema principal é a aliança de Davi com Deus, né? A sequência ali, a sucessão que Deus havia prometido a ele, continuar no trono através dos seus filhos e assim por diante, que foi o combinado de Deus com Davi. Então a gente vai ver hoje a sequência, né? No Primeira Crônicas a gente vê essa linhagem, onde Davi morre, repete a história dele, né? E agora entramos em Salomão. E aqui Salomão adiante e depois todos os reis, até o último rei extinto de Judá e de Israel. E o sonho do Davi era construir o templo, né? Mas a gente sabe que ele não pôde, então ficou a cargo do seu filho, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, se você pegar lá, Segunda Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ver que ele vai contar a história de Salomão de volta, ele vai mostrar a questão da sabedoria que Salomão recebeu de Deus e os preparativos, bem como a construção do templo lá em Jerusalém. Então aqui Deus honra a Davi, né? Se você pegar o capítulo 1, ele começa assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. E assim conta a história. E até chegar ali no versículo 7 do capítulo 1, diz assim: Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Então, Salomão foi tão prudente, né? E ele poderia ter pedido tanta coisa, a gente sabe disso. E ele foi lá e pediu sabedoria, e o resto da história você já sabe, né? Então, Salomão respondeu: Como foi, tu foste muito bondoso com o meu pai Davi e me fizeste no meu lugar. Então agora, o Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então ele sabia do desafio que tinha, porque afinal de contas, né, ter um pai que foi exemplo, Davi, né, teve muitos pecados, como a gente sabe, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Olha a responsabilidade dele em dar sequência no legado do seu pai, né? Então era um peso de certa forma, mas ao mesmo tempo ele tinha confiança que Deus estaria com ele. Por isso ele pediu sabedoria e Deus o agraciou aí de todas as outras formas, né? Questão de tranquilidade, o seu reino, né, prosperou, inclusive na questão financeira. E ali termina o versinho 12 dizendo:
como nenhum rei antes de você teve e nenhum outro depois de você terá, né? Riqueza, sabedoria, prosperidade, honra, bens, tudo isso que a gente falou. E aí vem os preparativos para isso, né? A partir do capítulo 2 a Bíblia fala aqui que de forma muito abundante tudo foi do bom e do melhor, né? Então Davi juntou muitos recursos, Deus permitiu com que ele fizesse e preparasse isso, e Salomão ficou com a parte mais fácil, vamos dizer assim, né? Então você vê situações ali onde a madeira ia ser buscada do Líbano, peças de valores preciosos ali foram colocados dentro do templo, então tudo do bom e do melhor para servir a Deus, né? Segundo o sonho que Davi tinha no seu coração. E aí os servos trabalhavam com vontade, as coisas vinham de forma abundante, e aí Salomão ia fazendo relacionamento, negócio, comércio com outros reis, né? Você vê ali, a partir do capítulo 2 verso 11, Irão, rei de Tiro, né? Então também mandou artifícios lá. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Aí e demais itens para construção, prata, bronze, ferro, madeira, pedra, tecidos. Então a Bíblia descreve aqui várias coisas que foram levados para a construção do templo. E aonde era esse templo, gente? Lá sobre o Monte Moriá. Alguém sabe o que aconteceu no Monte Moriá no passado, ou aonde era, ou aonde é o Monte Moriá? Alguém se recorda? O sacrifício como chama, do menino, do Isaac, Isaac. e fica no domo da rocha, né? Isso mesmo, Hoje. exatamente. Muito bem respondido. Então, a história de Abraão e Isaac, se você ler lá em Gênesis, né, onde Deus pediu para que ele pudesse ter aquele teste de fé, né, o maior teste, prova que a gente viu lá atrás, e o Monte Moriá fica em Jerusalém. Então, é sobre este monte que fora construído o Templo de Salomão. Muito bem. Quando que foi construído o templo? O templo, veja só, já vou mostrar nos próximos slides ali algumas fotos para que vocês possam entender toda a sequência, desde da primeira habitação de Deus, vamos dizer assim, com o seu povo, e depois, logicamente, foi feita a construção, né? Mas respondendo a tua pergunta, foi aproximadamente ali em 966 a.C. E aí depois vieram, né, as sequências, porque o templo ele foi destruído, aí ele foi reconstruído, aí foi destruído de novo, né? E hoje existe um pedaço lá que a gente já vai ver daqui a pouquinho aqui. Mas foi aproximadamente aí 1000 anos antes de Cristo, tá bom? O que tinha lá no lugar mais importante do templo, né? A Arca da Aliança, lá dentro do lugar santíssimo, ela era colocada lá como, né, no local mais precioso, vamos dizer assim, dentro do templo. Então, separação, né? Lugar santo, lugar santíssimo, igual tinha no antigo tabernáculo lá, que eu já vou mostrar a foto aqui. E aí também ali a Bíblia relata, né, como é que Salomão pede para que o povo pudesse fazer, né, a partir do capítulo 3 em diante ali. Então, começa-se a construção, capítulo 4, os utensílios do templo, capítulo 5, o transporte da arca, capítulo 6, a oração e dedicação, né? E a gente chega nesse texto aqui que eu estou apresentando. Salomão coloca assim, né, para que o povo pudesse orar em direção ao templo. Então, se você for conversar com um judeu hoje mesmo, e ele estiver fora da região de Israel, ele vai fazer justamente isso. Então, quando for adorar ao seu Deus, ele vai se voltar para a região de Jerusalém. Então ele sabe ali, né? Hoje a gente tem bússola, tem mapa, tem tudo. Você sabe mais ou menos onde é a direção de Jerusalém. Eles se voltam para lá por conta desses textos aqui. Então você vê ali, ó, por exemplo, capítulo 6, verso 29, né? Cada um faz sua oração estendendo as suas mãos em direção a este templo. E isso é repetido também, né, nos livros anteriores em Reis ali, fala dessa situação aqui também. E aqui, ó, verso 34: quando teu povo for à guerra contra os teus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste para o templo, né? E aí ele vai discorrendo aqui, ele fala outras vezes também, sempre, ó, quando você for orar a Deus, volte-se aqui à região do templo, porque aqui está a presença de Deus. Muito bem, aqui então era o primeiro, vamos dizer, a primeira habitação de Deus com o seu povo. Embora Deus fale, né, em algumas partes da Bíblia assim, eu não habito em tendas, em templos, né? Eu estou em todos os lugares, porque Ele é onipresente.
Mas já que o povo, e nós, de certa forma também, né, até hoje temos a necessidade de ter esse encontro mais próximo, por isso que a gente vai num templo, vai na igreja, né, para a gente sentir estar mais perto de Deus. Mas o fato é que Deus está comigo, com você a qualquer instante, se necessário, né? Claro, é preciso isso. Então, lá atrás, veja, em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 8 ali, Deus fala assim: então construa um templo para que eu possa habitar junto com vocês, para eu fazer morada. E antigamente nós tínhamos isso aqui, né? No meio do deserto, enquanto o povo peregrinava depois da saída do Egito, foi construído o arraial, ou o tabernáculo. Então, aqui é uma imagem onde toda a congregação de Israel ficava em volta. E tudo isso aqui tinha uma ordem, né? A gente já viu quando a gente estudou o livro de Êxodo. Quem não viu ainda, convido a assistir no YouTube aqui, o estudo lá de Êxodo. E a gente vê que cada tribo ficava aqui em determinada região ao redor do tabernáculo. E aqui era oficiado, né, o sacrifício diário, toda a oferta que era dedicada a Deus e todo o ritual ali para a aproximação do Senhor. Aqui é uma imagem de uma simbologia e de uma imagem de tamanho mais apropriado para a gente. Essa imagem é de São Paulo. Eu fui com a minha família há uns 3 anos atrás, mais um pouquinho. E nós temos ali na Igreja Universal ali no Brás, eles construíram, né, o Templo de Salomão em memória aí o templo antigo, e do lado aqui você encontra esta réplica, né? Você entra aqui, você pode tem um levita, né? Uma pessoa vestida de sacerdote que ele vai fazer um tour com você aqui, vai passar por dentro ali dos principais itens do tabernáculo e vai explicar de forma prática tudo que era oficiado aqui dentro. E é muito legal. Recomendo se você tiver condições e tempo para ir lá, custa baratinho assim para você poder fazer um tour. Depois você passa por dentro ali e vê todo, né, como é que funciona e vai ler na Bíblia. E realmente eles fizeram algo muito parecido, muito igual, ficou, né, muito perfeito. Eu acho muito bacana você ter essa experiência. Depois disso, gente, o que aconteceu? Então a igreja era isso aqui, né? O encontro com Deus, vamos chamar, era isso aqui. Depois, na época de Salomão, veio isso. É claro que isso aqui é uma réplica via maquete, né? Mas para que a gente possa imaginar como era na época que Salomão ergueu este templo, então ele era, né, de certa forma imponente, né? Então ele era grandioso, tudo do bom e do melhor para o nosso Deus. E aqui é mais uma imagem, né, um pouquinho mais distante para você entender. Pense, né, que isso foi construído quase 1000 anos antes de Cristo, então não tinha prédio, não tinha carro, né, era uma região árida ali nas montanhas de Jerusalém. E aí hoje é assim, ó. Vou dar um zoom aqui para você ver. Você certamente já ouviu falar. A Mayara falou agora há pouco, Domo da Rocha, né? Então, isso aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Isso aqui é o cartão postal de Jerusalém. E aqui dentro disso aqui é o topo do Monte Moriá, né? E aqui que foi feito a tentativa, vamos dizer, né, do sacrifício de Isaac lá. Então aqui e foi construído sobre o Monte Moriá. Hoje isso aqui é uma mesquita islâmica, né? Desde a guerra ali dos 6 dias, a guerra de 1967, os muçulmanos tomaram. Então hoje o judeu não tem mais acesso aqui dentro. Então o judeu faz o quê? Ele vem aqui do lado oeste dessa foto e nesse cantinho aqui, ó, onde tem um murozinho, uma passarela, é o famoso Muro das Lamentações. Então por que que é Muro das Lamentações? Porque o judeu não tem mais o templo para adorar o seu Deus de Israel. Então ele lamenta para que um dia ele consiga, os judeus consigam construir o terceiro templo, né? Então vamos lá. Primeiro templo construído por Salomão, segundo templo construído por Zorobabel depois da invasão de Babilônia. Nós vamos ver um pouquinho isso aqui hoje no final desse estudo. E o terceiro templo, os judeus esperam reconstruir e à espera do Machia, né, do Messias, que nós entendemos já que já veio, que é o nosso Senhor Jesus. Mas enfim, aqui do lado oeste fica um pedaço do muro, né, um pedaço da construção. E imagine você o quão valioso e precioso é morar aqui nessa região, né? Imagine quem mora aqui do lado, né? Morar do lado do templo, do algo que é sagrado para o mundo todo. Enfim, então hoje tem só ruínas, né? Porque o próprio Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, mas você tem a construção lá. E aqui uma foto dos judeus adorando a Deus, buscando a Deus no muro das lamentações. Então hoje este é o lugar que sobrou do famoso Templo de Salomão lá quando ele construiu.
Muito bem. Agora partimos aqui para o capítulo 8 e 9, aonde conclui-se ali o reinado de Salomão, depois de todo esse feito que ele fez. E aí vem aqui demais feitos, a Bíblia comenta aqui mais algumas obras que ele fez, a confirmação da aliança de Deus, né, para a sucessão de Davi, e um episódio importante ali com a rainha de Sabá, né, que vai fazer a visita lá e realmente fala assim, ó, eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Ou seja, não só o templo, mas tudo que Salomão construiu e, sobretudo, a Bíblia fala ali sobre a sabedoria dele, né? Ela se impressionou demais com os seus feitos. Depois nós vamos para o capítulo 10. Aqui, gente, começa a desencadear tudo aquilo que estava planejado e deu errado, né? Então, Salomão foi o esplendoroso ali, até a sucessão dele, as coisas iam bem. Depois desandou, porque a Bíblia começa a afirmar aqui que o povo, né, sobretudo os reis, que eram a liderança espiritual e da sociedade, eles começaram a ter muitos pecados e também permitir com que a nação cometesse muitos pecados. E aí o negócio desandou de vez. Então aqui começa uma grande e importante separação na Bíblia, que é a separação do Israel. Era uma nação, eram 12 tribos, era unificada, e aí eles começaram a se ramificar e se dividiram, né? Então aqui começa a partir de Roboão, que é o filho de Salomão, a divisão do reino do povo de Deus. Muito bem, Roboão assume o trono, isso está escrito ali a partir do capítulo 10, e ele era o quê? Inexperiente, né? Então, mais uma vez, né? Davi foi grandioso, Salomão tinha uma enorme de uma responsabilidade, ele conseguiu de certa forma, pedir corretamente o que ele precisava para Deus, e Deus deu forças a ele, apesar de ele ter pecado também, porque assim como eu e você, Salomão foi pecador e ele pecou das mais diversas formas, e um exemplo clássico aí, uma questão de mulheres, né? Mais de 700, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Então a Bíblia relata os seus pecados também. Mas ele também, né, o seu filho foi inexperiente e ali chegou já no primeiro verso do capítulo 10, diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nabate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Então a gente vê dois caras com o nome muito parecido, Roboão e Jeroboão. Assim que soube a reunião em Siquém, voltou para o Egito. Mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Ou seja, o povo foi falar assim: Roboão, facilita um pouco a nossa vida. A gente trabalhou muito aí, né, para construir esse templo. Salomão foi um cara muito sábio, mas a gente também foi muito pressionado aqui como nação, né? Então, dá uma aliviada para nós aí agora que você é o novo rei. Então, esse é o pleito do povo. E aí, através de Jeroboão, que fugiu de Salomão, como a Bíblia diz, começou uma cisão entre o povo ali, né? Então, a história continua dizendo ali, né, que o povo pressionou Roboão e ele precisou se posicionar. Mas o que que Roboão fez, gente? Diferente do seu pai, ele não foi lá pedir sabedoria a Deus. O que que ele fez? Quem se lembra dessa história? Lembra-se o que ele fez? Olha lá, a Bíblia diz no verso 5. Roboão disse: Voltem para mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. Então ele falou assim: ó, deixa eu pensar aí se eu vou ser mais leve para vocês aí, conforme vocês estão pedindo. Em vez de pedir a Deus, o que que ele fez? Verso 6. Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai durante a vida dele, né? Perguntou para os anciãos ali, da liderança: Como vocês me aconselham a responder a esse povo? Então ele perguntou para os caras que eram experientes. E o que que esses caras responderam? Verso 7. Se você, se hoje vocês forem bom, se hoje fores bom para este povo, Robô, se o agradares e deres resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Então, os caras que eram experientes, que tinham andado com Salomão, disseram: Robão, pega leve. Os caras estão pedindo para você aliviar um pouco, seja mais flexível com o povo, beleza? E eles vão te servir e o teu reino vai continuar bem. Mas
como ele era inexperiente, como ele tinha, né, também a sua vontade própria, a Bíblia diz ali a partir do verso 8 do capítulo 10 assim: Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Então ele foi perguntar para a galera que estudou com ele, que cresceu com ele, né? Qual que é o conselho de vocês? Diminui o jugo do meu pai ou o que que eu faço? Aí lá, ó, verso 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: Esse povo te disse, o teu pai te colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve. Diz ao contrário. Diz assim: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, né? Vamos pressionar a turma. Porque se conselho fosse bom, né? Olha aí, ó, ele foi buscar a resposta em lugar errado. Conselho fosse bom, ele buscou a resposta errada e ele preferiu seguir a rapaziada ao invés de seguir os mais experientes, né? Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com os chicotes pontiagudos. Pronto, aí começou a desencadear e o cara começou a fazer tudo errado. E a guerra começou, né, gente? E aí vem a história da cisão. E aí Jeroboão, ele não era descendente assim como Roboão, né? Porque a tradição é morreu o rei, quem assume? O filho mais velho. E neste caso, Roboão assumiu a parte de Salomão, mas Jeroboão, que era um oficial que servia, que era do alto escalão do governo de Salomão, ele fugiu. E aí ele foi lá e fez uma rebelião e ele falou: Pessoal, eu vou montar um outro reino aqui, o que que vocês acham? E aí ele começou a convencer um, convenceu dois, três, quatro, e aí o povo foi pro lado dele. E aí o que aconteceu? Jeroboão chegou para guerrear contra Roboão. E aí vem a separação. Então, algumas tribos de Israel preferiram seguir Jeroboão, então é o chamado Reino de Israel, e duas tribos, que é Judá e Benjamim, ficaram em Jerusalém, Judá, e preferiram seguir Roboão. Então, por isso que aqui há essa separação, né? De Reino do Norte, que é Israel, e Reino do Sul, que é Judá. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase dessa separação. E assim segue a história para que você possa ver. Eu já apresentei esse quadro aqui quando a gente estudou ali o livro de Primeira e Segunda Reis, e aqui tem primeiramente os reis de Judá, começando com Roboão, e indo até Zedequias. E aqui você vê ao lado esquerdo, né? Vou até passar a canetinha aqui, ó. Caráter, né? Então, se você lê os paralelos, tanto em Reis quanto em Crônicas, você vai entender que Roboão foi mal, que Abias foi mal, que Asa foi bom, que Josafá foi bom, e que teve gente aqui, ó. Joás, Amazias, Azarias, que é Uzias ou Jotão, todos foram bons e maus, né? Quer dizer, foram mais ou menos. E assim vai, né? E assim a nossa vida aqui também, né? Tem dia que a gente é bom, tem dia que a gente é ruim, então serve de lição para que a gente olha para trás, vê essas experiências desses reis que erraram e outros acertaram, mas a nossa vida também é assim, né? Mas cada um tem o seu propósito e a gente vai ver rapidamente aqui a história de cada um deles. E aqui, o segundo slide é os reis de Israel. Só que curiosamente, gente, os reis de Israel, ele conta a história somente lá em Primeira e Segunda Reis. Não tem em Primeira Crônicas e em Segunda Crônicas algo muito representativo sobre esses reis. Cita um ou outro aqui de forma muito tímida, né? Mas a história, se você quiser conhecer dos reis de Israel, que é o reino do norte, a gente já fez ali no estudo de Primeira e Segunda Reis. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Posso seguir? Beleza? Vamos seguir então. Agora a gente entra na parte final. Quer dizer, a parte final do estudo vai demorar um pouquinho, mas a gente vai pegar uma linha aqui, ó, do 13º capítulo até o 36º. Então são 23 capítulos aqui e eles vão falar de uma sequência, que é justamente essa sequência aqui, ó, dos reinos, dos reinados de Judá. Então ele vai pegar, contamos a história de Roboão, Abias agora vai entrar na história, que é o filho dele, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalha e assim sucessivamente vão chegar lá em Zedequias, que vai combinar, né, aqui o final, principalmente com Joaquim, a história do livro de Daniel. Vocês vão ver como a Bíblia ela é conectada em várias partes aqui, porque foi escrito naquele mesmo período.
Muito bem, quem foi o primeiro? Abias. Quem era Abias? Filho de Roboão. Isso está escrito lá no capítulo 13. Então, começamos ali no capítulo 13, o reinado de Abias, rei de Judá. E o que a Bíblia fala? Que ele é mau. Mas, apesar dele ser mau, gente, Deus também se compadece dos maus, né? Então, veja só, Deus ainda concedeu vitórias a Abias. Você vê ali, por exemplo, no verso 18 do capítulo 13. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então aqui conta a história de guerra e da situação da vida ali de Abias. Então, apesar dele ter se desviado, Deus também o abençoou, né? Então ele foi lá e venceu Jeroboão, que era do reino do norte. Depois, no capítulo 14, nós temos a história de Asa. E esse aqui é o primeiro rei bom de Judá. Beleza? Então veja só o capítulo 14, no verso 1 e 2, diz assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Aonde é a cidade de Davi? Jerusalém. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Mas por que que o país teve paz durante 10 anos? Olha, a resposta está no verso 2. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, dos idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou o povo de Judá que buscasse ao Senhor, o seu Deus, o Deus dos antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos deles. Retirou dos altares idólatras os altares de incenso da cidade de Judá, e o reino teve paz durante o seu governo. Ninguém, olha só, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Então veja, isso é um exemplo para mim e para a tua vida. A partir do momento que a gente busca a Deus, e claro, tem momentos na vida que há propósitos, né? Pode ser que você esteja buscando a Deus a tua vida toda, você sempre foi uma pessoa boa, sempre andou nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim a tua vida é cheia de problema, né? Pode ser que aconteça, existem propósitos e outra coisa, né? A gente vive num mundo de pecado. Então não há garantia nenhuma que durante a jornada que nós vamos passar aqui na Terra que a gente não tenha problemas. Muito pelo contrário, né? Jesus diz: no mundo três aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, assim, mas existia um propósito naquele momento. Por isso que Deus também deu paz para o reino de Israel, né? Então você vê essa questão de altos e baixos, né? Vários reis bons, né? A minoria e a grande maioria mal, mas também Deus agraciou o povo ali de certa forma para que eles pudessem ter paz. Mas a resposta é, né? O povo obedecia às leis e aos mandamentos, né? Por isso que as coisas iam bem, e a Bíblia declara que houve paz e vitórias no período de Asa. Mas o que acontece no capítulo 15 e no capítulo 16? Asa fez uma reforma. Veja só, ali a partir do verso 17 ele diz assim, perdão, 15, verso 7. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Essa é uma frase que eu gosto muito, sabe, gente? Eu acho que você pode tomar essa frase aqui para a tua vida em momentos de dificuldade. A Bíblia é cheia de mensagens e de promessas, né, muito claras de que se você está do lado de Deus, se você confia, aceita Jesus como seu Salvador, busca ouvir o Espírito Santo, né? Deus fala isso para você, para mim, hoje. Sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E tem muita gente que espera ser recompensado nessa terra. Não há problema algum, né? Você fazer o bem para o próximo, você ajudar as pessoas, você ser uma pessoa do bem, aquela pessoa que não arranja confusão, que sabe que não quer passar por cima dos outros. Enfim, Deus pode dar bênçãos nessa vida ainda para você. E eu torço para que isso aconteça na minha e na tua vida. Mas também entendo o seguinte, que a recompensa maior, a gente sabe onde é a coroa da justiça, né? Naquele dia, no dia da volta de Jesus. Então, independente ou não, se minha vida ou a tua vida tenha paz, tenha vitórias, como aconteceu no reinado de Asa, independente da minha vida ou a tua vida, né? O nosso trabalho vai ser recompensado aqui de alguma forma, se sim ou se não, não importa, mas que a gente consiga seguir confiando naquilo que Deus promete para nós e que
no breve dia da volta de Jesus, aí sim a gente vai desfrutar de toda a alegria e bênção que Deus tem para mim e para você, né? Muito bem. Então, 16, o que aconteceu? O nosso amigo Asa, coitado, ele teve um problema. Olha lá, ó, no verso 11 em diante, fala que conta o final da história dele. E no verso 12 diz ali que Asa foi acometido de uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, olha que interessante. Embora a sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, ele buscou só a ajuda dos médicos. Então, assim, veja só, apesar de ele ser um rei bom, né, ele restaurou ali todas as coisas erradas que estavam acontecendo, incitou o povo a obedecer aos 10 mandamentos e aos outros as ordenanças do Senhor, mas não quer dizer que ele também não pecou, né? O único que não pecou, a gente sabe que foi Jesus. Então, apesar de ter sido bom, né, ele não consultou a Deus, ele preferiu confiar nos médicos e não tem nada de errado nisso. Eu acho que Deus, ele nos dá essas bênçãos da gente ter profissionais da saúde, de outras áreas que a gente pode e deve consultar, né? Então, assim, se você tiver com uma doença, você não pode ficar ali deitado na cama falando, ah, Deus vai me curar. Sim, Deus pode fazer isso. Mas se você tem dois braços, duas pernas, se você, graças a Deus, tem um plano de saúde, sei lá, ou se não tiver, não importa, buscar lá a unidade de saúde, você tem que fazer a tua parte, né? Você tá com um problema lá no teu casamento, na tua, sei lá, você tem um psicólogo pra você buscar também para te ajudar. Você tem, sei lá, um advogado, um profissional para ajudar. Então a gente não pode ficar só de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, né? Mas aqui o nosso amigo Asa confiou mais em médico do que em Deus, mas e aí termina-se que aqui é a história dele. E aí nós vamos para o capítulo 17, o próximo. Quem que é? Josafá. Esse foi bom também. Olha só. A turma estava com medo. Por quê? Veja só, a mesma coisa. Não consultou outros deuses, buscou a Deus, não imitou as práticas errantes de Israel. Aí lá no verso 10 do capítulo 17, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Olha só a moral que ele tinha, hein? Então, além do seu predecessor, que era Asa, tinha feito, né, uma baita de uma reforma, e aí entrou Josafá, que era seu filho. Esse continuou, esse foi inteligente, né? Tava com o Espírito Santo ali, conseguiu dar sequência. E todas as outras nações em volta tinham medo. Fala, cara, não vão mexer com esse povo aí, que o Deus deles é mais forte do que o nosso, né? Então é mais ou menos isso. Então também a coisa ia bem com Josafá. Só que Josafá também, né, fez o que não devia. Apesar de ter sido bom, ele se aliou com Acabe. Lembra-se que eu falei que aqui em 2 Crônicas a gente vai falar, a Bíblia só vai falar dos reis de Judá? Cita um ou outro rei de Israel. Acabe era aquele marido da Jezabel, que causou um baita problema lá com Elias, e aqui ele se aliou com ele ali, foi querer fazer amizade e teve relacionamento familiar ali, inclusive com a família de Acabe. E é por isso que ele também sofreu um pouquinho. Mas Josafá também fez mais coisas boas. Olha só, lá no capítulo 19, no verso 5, diz assim: Josafá nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo assim: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Ou seja, né? Ó, ninguém reina sozinho, né? Vamos lá, apesar de na antiguidade as coisas serem um pouco mais difíceis, né? Não tinha comunicação como tem hoje e tudo mais, mas a liderança ali precisava, né? De pares, de governadores, né, assim por diante, né? E aí ele teve essa ideia de nomear juízes para poderem organizar a sociedade ali e ajudar nas decisões, né? Então veja só, veja ali o verso 7. Agora que o temor do Senhor está sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno, né? Então, você é juiz, você tem que decidir de forma correta. Falar em juiz, ontem eu fui almoçar num restaurante aqui em Curitiba, e no restaurante que eu estava tinha quatro seguranças lá, e tava o Sérgio Moro lá. Então você vê, né? Quando o cara quer fazer justiça e causa uma repercussão grande assim, causa um impacto na sociedade, né? Então aqui trazendo aqui para os dias de hoje ali esse juiz ele é super conhecido aqui, né? Por todos os feitos que ele fez, mas ele tem uma vida que não é fácil. Andar com quatro seguranças lá 24 horas
Enfim, e aqui termina o verso 8 dizendo ali, ó, também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas e sacerdotes e dos chefes das famílias israelitas para julgarem as questões das leis do Senhor e resolverem as pendências dos habitantes, ou seja, para ajudar a organizar a sociedade. E esse foi o desfecho da vida de Josafá. E aí Deus luta para o seu povo, né? E termina a história dele no capítulo 20 com uma frase que eu gosto bastante, gente. Eu não sei qual é a versão da tua Bíblia, mas os textos que eu estou lendo aqui é na NVI, mas essa aqui eu vou ler na Almeida e Revista Atualizada. Segunda Crônicas 20:20 é um texto bem conhecido. Ele fala assim, ó: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, né? Ou seja, então, crê em Deus, mas também crê em homens que Deus também mandou, né? No caso, os profetas. Então, a gente precisa dar ouvidos, né? Obviamente, àqueles que são de Deus. Termina a história de Josafá, e aí vamos para o capítulo 21. Tudo bem? Alguma pergunta? Podem interromper aí, beleza? Se precisar. 21. Georão. Esse aqui, coitado, sofreu. O que aconteceu com esse homem aqui, ó? Vamos lá. Começou já tudo errado. Ali no verso 4 diz assim: Georão se fortaleceu no reino do seu pai e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Então ele falou assim: ó, quem manda aqui sou eu. Passou o facão lá em todo mundo. Só que lógico, né, gente? O cara que quer tomar as coisas pela força, vai pagar por isso também. É tipo olho por olho, dente por dente, como dizia Moisés lá, né? Então é lógico que ele vai sofrer alguma consequência. E aí a Bíblia aponta ali a partir do verso 14, olha só. Por isso o Senhor fez ferir, vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, as suas mulheres, tudo que é seu. Você ficará muito doente e terá uma enfermidade no ventre e que irá piorar até que saiam seus intestinos. Olha só, a Bíblia também dá uns detalhes que eu acho que talvez não precisava, mas tudo bem. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram e levaram todos os seus bens, em que encontraram no palácio do rei. Levaram as suas mulheres, seus filhos. Olha só a consequência que esse cara, que o Jeorão, colheu dos seus erros, né, de terem matado ali os líderes de Israel, enfim. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Então, né, um câncer aí. Algum tempo depois, no fim do segundo ano, se agravou tanto a sua doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Credo, chega, vamos passar para o próximo aqui, que esse aqui sofreu demais. Acasias, 22 e 23. Acasias, filho de Jeorão, filho mais novo, ele foi lá e se tornou o novo rei de Judá. E no verso 4, a Bíblia diz assim: ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe, né? Os de Israel lá. Enfim, também fez coisa errada, sofreu consequência, e a Bíblia fala que a sua mãe usurpou o trono, né? A única rainha de Judá foi a Atália. Em Israel não tivemos nenhuma rainha, só homens. E aqui, quer dizer, mais ou menos, né? Acabe lá foi influenciado, Jezabel mandava mais do que ele, mas enfim. Mas e aqui, a única que a Bíblia cita é a Atália. E o que que a Atália fez? Verso 10 do capítulo 22. Quando a Atália, a mãe da Casias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. De novo, olha só a maldição, gente, se propagando aqui, né? De geração em geração. Só que a Bíblia também fala, eu acho que é daqui a pouco o verso que eu vou mostrar aqui. É, algo muito parecido com esse texto aqui que a gente está vendo. Aqui, ó, é no próximo, no capítulo 25, no verso 4, diz assim, ó: os pais não morrerão no lugar dos filhos, e nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O que que significa? Atalha, ela fez o que os antepassados fizeram, né? Então, assim, ela não tem a obrigação de matar as pessoas, ela fez o que ela quis. Então, o pecado não é porque os outros mataram que ela também mata, ela matou porque ela quis, né? Mesma coisa os outros antecessores ali, no caso, o Josafá, né? Então, assim, ela errou e, lógico, de novo.
vai colher a consequência, né? E a Bíblia fala ali, ó. E aí pegaram ela ali no capítulo 23, e aí falaram assim, ó, o sacerdote Joiada falou assim, ó, só não matem ela aqui dentro do templo de Deus, né? Do templo do Senhor. Levem ela lá para fora. E aí levaram ela no terreno do palácio e mataram ela lá. Então, né? Fez coisa errada, sofreu a consequência. E assim a gente vai indo. Capítulo 24. Agora chegamos no rei que foi bom e mal. Vamos ver a história dele aqui, ó. Joás. Ele começou bem e ele terminou mal. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Capítulo 24, verso 1. Se você tiver com a tua Bíblia, olha lá. Joás tinha quantos anos? 7 anos de idade quando se tornou rei. Imagina, quem em sã consciência vai conseguir reinar numa nação tão conturbada como era Israel com 7 anos de idade? Logicamente que não, né? Então ele tinha os seus conselheiros e, claro, tinha a presença de Deus também, né, para poder ajudá-lo ali. Então o que ele fez? Ele fez uma reforma ali, né? Então veja, a Bíblia diz a partir do capítulo 13 ali do capítulo 24, verso 13. Os homens encarregados do trabalho eram dirigentes, que garantiam o processo da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de acordo com o modelo original. Então, ali eles tinham que fazer algumas reformas, e ali Joás usou a equipe ali para poder fazer isso. E a Bíblia diz que os homens que estavam fazendo a obra ali de arrumar ali o templo, eles faziam com diligência, né? Então, olha só, tava indo bem, Joás. Mas daí, a partir do verso 17, então, 18, então abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus antepassados, e prestaram cultos aos postes sagrados e aos ídolos. Então Joás ainda permitiu com que o povo adorasse a outros deuses, né, que a gente sabe que não existe, mas fizessem de forma errada. Então ele começou bem, uma boa intenção, mas acabou fazendo errado. Depois vem no capítulo 25, 26 e 27, nós temos mais a sequência, né? Assim como começou em Joás ali, ó, ele era bom e mal, os outros três para frente também eram bons e maus. Vamos conhecer um pouquinho deles aqui. Amazias, o que que esse homem fez? Israel vence Judá. Então, lembra-se que se separou lá, Reino do Norte e Reino do Sul, depois de ali Roboão, Jeroboão, e os co-irmãos ali, né? Eles eram irmãos lá de descendência lá atrás, já estavam se quebrando ali. E aí, nesse momento aqui, a questão boa é que ele venceu Israel, que estava nesse momento muito mais apostatado do que Judá. Então, no verso 22 do capítulo 25 diz assim: Judá, perdão, é o contrário do que eu falei aqui, ó. Judá foi derrotado por Israel, e os seus soldados fugiram para suas casas. E aí, verso 24: se apoderaram do todo o ouro, prata e todos os utensílios encontrados no templo de Deus. Então, veja, nessa época o que aconteceu? Existia o templo em Jerusalém, e como houve a separação, o Reino do Norte foi lá e construiu um templo lá na cidade de Samaria. Então, até na época de Jesus, que é 1000 anos depois, praticamente, disso aqui que nós estamos falando, você vai ver o próprio Jesus, né, naquele episódio onde ele vai pegar a água lá, a mulher no poço, né? Então, a mulher samaritana. Você vê várias histórias na Bíblia de peregrinação do povo que tinha que subir, né, ao norte de Israel e eles faziam um baita desvio para não passarem perto da cidade de Samaria, né, porque eles eram, né, já eram brigados, então eles faziam questão de passar longe. E aí Jesus vem e quebra todo esse ranço, essa briga que eles tinham, né, e fala, não, nós vamos passar pelo meio da cidade mesmo. Então você vê que eles já vinham tendo guerra desde lá de trás, né? E um roubando o outro, e um quebrando as coisas do outro, e um querendo ser melhor do que o outro, né? Então existiu o templo de Salomão em Jerusalém e existiu o templo onde eles adoravam lá em Samaria, o Reino do Norte. Depois vem o capítulo 26, Uzias. Esse cara também, igual Joás lá, ó, começou bem, mas terminou mal. Olha só o que a Bíblia diz no verso 4 em diante. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a sua vida e o instruiu Zacarias no temor do Senhor, de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vou até pintar na minha Bíblia aqui
esse verso 4 aqui, ó. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Beleza. Enquanto isso, Deus fez prosperar. Então, beleza. O cara estava sendo obediente, as coisas estavam indo certo, Deus estava com ele ali. Mas no verso 16, se você ler, você vai encontrar a seguinte frase: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Por isso aquela frase conhecida, né? O orgulho precede a queda. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, e isso serve para mim também. Quando a gente tá cheio de si, né? Foi eu que fiz isso aqui, igual Nabucodonosor, né? Eu que construí essa cidade, eu que fiz isso na minha empresa, eu que fiz isso na minha igreja, eu que ajudei aquela pessoa. Cuidado com o orgulho, né? Cuidado com o orgulho, porque você pode, em uma fração de segundo, em um erro, um lapso de, né, de descompasso ali emocional teu, você sofreu uma queda brusca, assim como Uzias sofreu, né? Então estava tudo bem, Deus o fez prosperar, mas ele se tornou poderoso e o seu orgulho, né? E o orgulho, vamos lá, né? É o começo de tudo, né? Assim que Satanás teve lá no céu aquele orgulho de querer ser igual a Deus, de querer ser todo-poderoso, enfim, a gente sabe o fim dele. Muito bem, vamos caminhando adiante aqui para mais um pouquinho já em direção ao final. Jotão, bom e mal. O que que esse cara fez? Capítulo 27, verso 2. Ele fez o que o Senhor aprova. Então isso atesta que ele era bom. Beleza, e conta toda a historinha dele ali. E lá, verso 6, se tornou cada vez mais poderoso, pois andava firmemente, segundo a vontade de Deus. Beleza, mas ainda havia altares idólatras. Ou seja, ele sozinho não poderia controlar toda a nação, né? Não é fácil. Imagine, eu aqui que tenho 3 filhos, não consigo controlar ninguém aqui às vezes. Imagine o cara com a nação inteira para controlar. Mas ainda existia essa questão de adoração a outros deuses. Então, por isso que ele também não foi tão firme e não conseguiu reverter isso. Por isso que ele não foi 100% bom. Bom, na verdade, é só um, né, que a gente sabe. Acas, foi mal. Esse aqui agora eu vou pegar um pouquinho da atenção aqui, ó. Esse aqui, a gente lê a Bíblia, a gente tenta minimamente imaginar o que que esse, sei lá, o que que eu vou chamar esse cara aqui, eu não vou pecar, não vou xingar ele aqui, mas o que que você imagina lendo um texto, se coloque na situação aqui na história, imaginando isso aqui no passado. Verso 2. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, os caminhos errados, né? Fez ídolos de metal para adorar os balins. Verso 3. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom, ou no vale de Rinom. Diz lá no Novo Testamento também isso aqui. E chegou até queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então, assim, né? Misturou coisa, tudo errado. E imagine sacrificar o próprio filho. Ofereceu o sacrifício, queimou incenso, idólatras debaixo de todas as árvores frondosas. Por isso o Senhor entregou nas mãos do rei da Síria. Então aqui é importante, é só um detalhezinho, né? Mas quando você for estudar a Bíblia, preste bem atenção nas frases, nas palavras. Então aqui ele citou Síria com S, né? A gente tem o país hoje lá, Síria, né? Sempre está em guerra lá no Oriente Médio. Mas muitas das vezes, quem era o principal inimigo do povo de Israel? Era a Assíria, com A na frente. Então era outro reino. Então sempre você tem que perceber isso. Ora era Síria, outra hora era a Assíria, outra hora era o Egito, Babilônia e assim por diante os outros povos ali. Mas esse cara aqui, né, queimou seus filhos, então nem se fala da personalidade, nem vou perder tempo com ele aqui. E aí no verso 22 diz lá, ó, mesmo nessa época que passou por tantas dificuldades, o rei Acás se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Olha que miserável. Em vez do cara se arrepender, né? Sabe aquele cara que é ruim mesmo? Vaso ruim não quebra, né? Igual fala o ditado. Ele foi até o último, né? Ofereceu sacrifícios a Deus e não queria saber de nada. Juntou os utensílios do templo de Deus, quebrou tudo. Pensa no Satanás, igual, né? O cara foi muito ruim, né? Enfim, cada um tem a sua consequência, cada um, né, tem a sua escolha, mas a Bíblia é categórica em dizer que esse cara foi muito mauzão, né? Passou por tantas dificuldades e mesmo assim se tornou mais infiel ao Senhor. Que triste ver esse tipo de relato. Muito bem, agora vamos respirar um pouquinho. Ezequias, esse foi bom.
Nesse foi bom. Purificou o templo. Então, no capítulo 29, verso 2, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha sido feito Davi, seu predecessor. E conta bastante a história dele. São alguns capítulos aqui, o 29, o 30, o 31, o 32, e conta ali que ele fez uma purificação no templo, organizou o templo, né, arrumou a casa, as pessoas se ajoelhavam para Deus, adoravam a Deus. Então é legal de ver que depois de tanta apostasia, vem um rei que fala assim, cara, vamos fazer o que é certo, né? Então, bem bacana ver que ainda existiam pessoas, e ainda existem pessoas, né, hoje aí que fazem o bem. E aí, gente, que legal ali, ó, no capítulo 30 eles restauraram a Páscoa. Depois de tanta apostasia, essas brigas e orgulho, né, as ordenanças de Deus ficaram de lado. Imagina os mandamentos, né? Se o povo pecava, a gente já sabia que os mandamentos não estavam obedecendo. Mas as ordenanças eram importantes também, né? Deus falou, celebrem a Páscoa. E aí eles voltaram a fazer a Páscoa aqui, né, com o Ezequias. Então ele instituiu isso aí novamente, e aí ele seguiu aqui a sua vida, né? Fez um avivamento em Judá. Depois, no capítulo 31, a prosperidade começou a avançar, né? Então eles organizavam cultos, e olha só, eles montaram uma questão bem ordenada e organizada ali, né, na casa de Deus no templo. Então, aqui, a partir do capítulo 31, ele vai falar assim, ó, o povo devolvia fielmente as contribuições e os dízimos e os presentes dedicados. E aí fala no verso 21 do capítulo 31, em tudo que empreendeu no templo de Deus e na obediência da lei e dos mandamentos, buscou o Senhor seu Deus, trabalhou de todo o teu coração e por isso ele prosperou. Então ele fala que as coisas aconteciam, né? Então o povo ia adorar a Deus de todo o coração e também ia de forma a obedecer aquilo que Deus pede, né? Veja só, o verso 5 aqui, ó. Traziam o dízimo de tudo, né? Então, assim, havia mantimento na casa de Deus, as coisas ordenadas e as coisas iam contribuindo da melhor forma. Então, houve prosperidade não só para o povo, para a nação, mas também para o templo do Senhor. E aí vem a Síria, agora com A, através de Senaqueribe, que era o seu rei, e invade ali Jerusalém, ou prestes a invadir Jerusalém. Mas como o povo obedecia a Deus nessa época, através de Ezequias, como a gente acabou de ver, Deus protegeu o seu povo. E aí você lê frases muito impactantes na Bíblia, como o verso 7 aqui, ó, do capítulo 32. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e de todo o seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Então, olha só para essa frase como é impactante para mim e para você. Quando você está com algum problema na tua vida, na minha vida, olha para isso aqui e fala assim: ei, quem está comigo é muito mais poderoso. Né? Repita essa frase aqui, ó. Quem está conosco é muito maior do que quem está com eles. Com eles, somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e ajudar a travar as nossas batalhas. Então, isso aqui é um combustível para quando a gente estiver desanimado, e talvez seja fácil para eu falar agora, porque aqui nós estamos num ambiente agradável, estamos estudando a Bíblia juntos, estamos em espírito de oração, mas quando, né, o problema bate na minha e na tua vida, eu confesso a vocês, tem dias que eu balanço assim, sabe? Eu pareço esses reis aqui de Judá, aqui de Israel, né? Tem hora que eu falo assim, Senhor, eu não vou aguentar. Ah, Senhor, tá muito pesado. Ah, eu não quero, Senhor, abrir a palavra de Deus hoje. É difícil, eu tô confessando para vocês, não é fácil. Mas assim, isso aqui me motiva, né? Então, veja só como Deus trabalha de forma a reforçar nos exemplos bíblicos que a gente não está sozinho, né? Então, olha que confiança que Ezequias tinha aqui, né? Nós temos o Deus que é muito mais forte que qualquer ser humano, e isso já basta. E ali o que que aconteceu, né? A história comprova. Veja só que importante ali o verso 21. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens no combate, todos os líderes e oficiais do acampamento do rei Sírio, assírio, e de forma com que esse se retirou envergonhado. Então Senaqueribe voltou envergonhado para sua terra e a vitória foi dada para Judá. Então veja só, o povo nem precisou se mexer e as coisas deram certo. Mas como ser humano, Ezequias também sofreu. Verso 24. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Alguém se lembra de quantos anos a mais Deus deu para Ezequias?
Alguém se lembra? Deus, ele fez a oração, tá lá no livro de Reis isso, né? Ele faz uma oração, daí fala, tá bom, eu vou te dar mais tantos anos de vida. Lembra-se? 15 aninhos. Ele viveu mais 15 anos. Então, depois da resposta, Deus falou: tá bom, Ezequias, você foi bonzinho aí, então eu vou dar mais 15 anos. Você ficou doente, mas eu tô com você. E aí ele viveu mais 15 anos. E aí termina a história de Ezequias, e aí vem outro aqui, tipo aquele que a gente viu agora há pouco. Olha lá o que que ele fez. Era mal, queimou seus filhos também. Quando a gente fez o estudo de Segunda Reis, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Está em Crônicas, Segunda Crônicas 33. Quando a gente fez o estudo de Segunda Reis, se você for ver lá no YouTube depois o que ficou gravado, eu fiz a seguinte pergunta: vocês acham que Deus perdoou Manassés? Vamos lá. Vou ler aqui o que aconteceu lá em Segunda Reis. Então, edificou altares, queimou seus filhos como oferta. Adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros, né? A gente já falou um pouco sobre essas pessoas que dizem ter contato com os mortos, com o mundo oculto, com espíritos, né? A gente sabe que isso não provém de Deus de forma alguma. E também pôs a imagem de escultura do ídolo na casa de Deus. O cara virou de ponta cabeça a casa de Deus. E aí termina ali a morte de Manassés, né? A sua oração, como Deus se tornou favorável para com ele todo o seu pecado. E aqui no capítulo 33, agora voltando para o estudo de Crônicas, Deus realmente perdoou ele, né? Então eu fiz essa pergunta lá atrás, será que Deus perdoou ele? Então aqui, apesar de ter feito toda essa monte de coisa errada, e desviou a nação, né? Veja só o verso 9 ali, ó. Manassés desencaminhou Judá e o povo a ponto deles fazerem o pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Então, assim, se os inimigos em volta que não criam em Deus já eram, vamos dizer assim, completamente. As coisas que eles faziam eram completamente abomináveis. Manassés trouxe isso para dentro de casa, vamos dizer, né? Trouxe para dentro de Judá. E, e mesmo assim, gente, apesar dos pesares dele também ter sacrificado filhos ali, como diz no verso 6, olha só, em sua angústia, verso 12, ele também buscou o favor do Senhor Deus e humilhou-se muito diante de Deus. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então, o que, né, nos leva a crer aqui? Que apesar da pior espécie de ser humano que matar um filho, não vejo crime pior do que esse, ele foi, né, reconheceu que Deus é o Senhor, então, né, entregou a sua vida a Deus. É isso que nos leva a crer isso aqui. Então você vê, né, Deus ainda tem misericórdia das pessoas. Enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus ainda não diz, né, como fala lá em Apocalipse, feito está. Enquanto ele está lá no santuário celestial, ele não concluiu a sua obra de expiação para cada um dos seres humanos pecadores aqui, ainda há espaço para mim, para você e para aquele que não crê em Deus se arrepender. Então, que se a gente tenha cometido algum pecado recente, alguma coisa que está incomodando o nosso coração, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus através do sangue de Jesus. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda eu e você podemos se achegar ao trono da graça e Jesus vai levar as nossas orações ao Pai. Assim como diz lá em 1 Timóteo, né? Somente Jesus é o único mediador. Não adianta você pedir para o teu pastor, para o padre, para o seu pai, para alguma outra figura religiosa para essa pessoa interceder a Deus, né? Ou para algum outro personagem, enfim, santo, enfim, isso não, a Bíblia é muito clara em dizer, não, o único mediador, aquele que leva os nossos pedidos ao trono da graça de Deus é somente Jesus. E por último, chegamos aqui em Josias, que foi o último bom. Esse aqui foi aquele que achou, né? Ele não, né? Mas foi o sacerdote Ilquias ali, ele achou ali dentro da reforma do templo os livros da lei. Então eles acharam, né, os manuscritos, os pergaminhos, enfim, e aí foram ler, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco, enfim, que era a Bíblia que eles tinham na época.
E aqui também no livro, no capítulo 34 cita ali a profetisa Hulda, né? Então, para você que é mulher, você vê que a importância da mulher na obra de Deus também. Várias vezes a Bíblia fala de mulheres e profetisas que foram muito importantes. Aqui cita a Hulda. E ali o livro da lei encontrado, e Josias retirou todos os ídolos detestáveis do território de Israel, fez uma baita de uma reforma ali, né? Então ele restaurou, e mais uma vez aqui, ó, outro rei restaurando a Páscoa, né? Em questão da fidelidade a Deus. E aqui o povo se alegrava e as coisas iam bem na época de Josias. Então, um baita rei também. Não começou tarde, né? Muito pelo contrário, começou cedo, né? Se você lê o capítulo 34, verso 1, Josias tinha 8 anos. Joás tinha 7, né? Lembra? Josias tinha 8. Então, apesar de jovenzinho ali, Deus foi o preparando e as pessoas que estavam ao seu redor também. E aí, gente, a gente chega nos últimos aqui, ó, para a gente finalizar o estudo daqui a pouquinho, os últimos quatro reis de Judá. Com a morte de Josias, passou ali a Jeoacás, que é o seu filho, e ele reinou 3 meses. Por quê? Porque foi mal. E aí já estava terminando a história, né? Deus já estava meio que sem paciência ali com o povo também, chega de palhaçada. E a Bíblia fala, se você for ver, é bem curtinha a história dele aqui em Crônicas, né? A história dele está lá atrás em Reis também. Ele reinou 3 meses. E aí terminou a sua história e fim de papo. Aí vem o próximo. Jeoaquim. Esse aqui também foi mal. Todos esses foram maus agora, tá? O interessante é que Jeoaquim está lá em Daniel. Então, se você for ler, abrir a tua Bíblia em Daniel, você vai encontrar lá no capítulo 1 a seguinte frase. Deixa eu só abrir aqui, bem rapidinho. Olha só a conexão, né, do escrito bem na mesma época. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, J-E-O, Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Então, neste momento, gente, é o famoso captura de Jerusalém por Babilônia, né? Então, a gente sabe que Nabucodonosor invadiu a Jerusalém algumas vezes, mas nesta época é que ele tomou para si, né, ali o reino de Judá e destruiu o templo. Então isso foi em 586 a.C. E aí vem e tomou Jerusalém sitiada e levou cativo, né, para o famoso cativeiro babilônico por 70 anos. Então isso está escrito lá no livro de Daniel. Mas foi nesse reinado desse rei aqui. Só que ainda Judá ainda continuou como rei, porque a Bíblia fala que nem todos foram cativos, né? Nabucodonosor permitiu que ficassem ali reis e uma minoria da população. E aí o próximo veio Joaquim. Esse também ficou 3 meses, né? Tinha 18 aninhos de idade quando começou a reinar, reinou 3 meses e fez o que o Senhor reprova. E aí, por último, a gente chega em Zedequias. Zedequias reinou 11 anos, também fez o que Deus reprova e arranjou confusão com todo mundo lá e não quis voltar-se a Deus. E aí o povo, a maioria já estava cativo, né? E aí termina a queda para a Babilônia ali, lá no livro de Daniel. E é importante você ver comigo aqui o finalzinho do último capítulo, né, que é esse 36, aonde consta essa imagem aqui, né? Claro que é uma representação aonde a invasão inicial foi no ano 605, mas a captura mesmo, a destruição do templo que Salomão tanto tinha construído com tanto amor, que o seu pai Davi tinha planejado, como a gente viu no começo do estudo aqui, chegou ao fim com a destruição. E aí é levado todos os utensílios ali principais, ouro, as pessoas foram cativas, né? Foram levadas por 70 anos para uma terra distante, que é a Babilônia, que não era de interesse, né? Ninguém queria ser cativo, muitos quiseram ficar ali, e Deus fala através do profeta Jeremias e de outros: vai, não, não, vai lá que vocês têm um propósito, né? Se sujeitem a Nabucodonosor. E depois, no final da história, a gente sabe que, através do decreto de Ciro, depois de Dario e, por último, de Artaxerxes, isso aí nós vamos ver lá no livro de Esdras, houve a libertação do povo, né? Pós 70 anos, aí vem a Medopérsia, derruba a Babilônia, através de Daniel capítulo 5 a gente vê essa história, né? Do rei Beltesazar,
que aí Ciro vai lá, seca o rio Eufrates, entra por baixo da Babilônia e toma, e aí é autorizado o povo a retornar para Jerusalém. Só que aí o templo já não existia, né? E a gente vai ver a história continuando nos próximos livros aqui. Esdras vai ser o próximo, e depois Neemias, e aí vai ter a reconstrução do templo. Então, depois desses 70 anos de cativos lá na Babilônia, através do decreto de Ciro, eles são autorizados a voltarem, e aí começa a reconstrução desse templo, que é o chamado Templo de Zorobabel, porque Zorobabel foi o líder principal ali, junto com Jesuá. Eles reconstruíram, né? E a Bíblia dá muitos detalhes legais ali em Neemias, né? Diz a quantidade de dias que os muros da cidade foram reconstruídos, em 50 e poucos, 54 dias, se eu não me engano. E aí que o povo ficava ali cornetando, né? Enquanto os judeus estavam refazendo a cidade ali, o povo ficava, ei, não vai dar certo, né? Ficava enchendo o saco ali. Então é bem interessante essas histórias que nós vamos ver aí nos próximos estudos. Mas o primeiro templo já não existe. O segundo templo também já não existe, né? Porque Babilônia destruiu o primeiro templo de Salomão, depois Zorobabel reconstruiu mais ou menos ali em 516. Depois Herodes, um pouco antes de Jesus ali, fez uma reforma nesse templo. E aí veio Jesus, Jesus pregou nesse tempo, Jesus participava ali, né, do dia a dia, e no ano 70 da nossa história, esse templo foi destruído pelos romanos, né? Foi queimado pelo imperador Tito. Inclusive lá na Itália você tem um memorial disso, tem o Arco de Tito lá perto do Coliseu. Eu fui lá e aí você olha os detalhes assim dessa arquitetura que os romanos fizeram. Tem ali os romanos roubando, destruindo todo, saqueando o templo, enfim. Então esse templo já não existe desde o ano 70. Jesus profetizou, né? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E aí a gente tem o famoso Muro das Lamentações que a gente viu agora há pouco no estudo, né? Ficou só uma parte do lado oeste ali, onde os judeus acabam indo lá para adorar ao seu Deus. Enfim, então essa é a história de Segunda Crônicas. O que nós aprendemos aqui, né? Que todas essas histórias, essas histórias boas e outras tantas, a maioria ruins aqui, né? Que a gente possa olhar para cada uma dessas situações de tantos reis aqui e que a gente possa trazer coisas boas para a nossa vida e não errar quanto eles erraram, né? E a gente também olhar e nas promessas que Deus fez a eles, que a gente também possa se apropriar dessas promessas, né? Naquela, principalmente ali que eu disse agora há pouco, né? Que para a gente não temer, que não há poder humano maior do que Deus. Então se aproprie dessas promessas, né? Obedeça a Deus, obedeça aos mandamentos, certamente a tua vida e a minha vida vai ser muito melhor, mas muito. E estude cada vez mais a Bíblia, né? Ela é toda conectada, como a gente viu aqui, né? Textos que vão buscar lá do Pentateuco, textos lá em Daniel, textos em Esdras, Neemias. Então a Bíblia, ela é muito conectada, então a gente vai aprendendo a cada sexta-feira aqui um pouquinho mais. E na sexta que vem nós vamos entrar no profeta Esdras. Vai começar com esse decreto de Ciro, que é o retorno do cativeiro babilônico. Muito bem, pessoal. Para hoje é isto. Alguma pergunta? Agora é o momento da gente conversar um pouquinho. Jorge chegou depois, a Julian está desde o começo, o Rogerião também. Maiara, fiquem à vontade aí para a gente falar um pouquinho, beleza? Diga lá, o que que vocês acharam? O que que você achou, Jorge, do rei Manassés, que sacrificou o seu filho? Você consegue imaginar uma cena dessa? Não faço ideia. Não tenho nem como imaginar algo do gênero. Porque hoje, se acontecesse isso, toda a sociedade iria repudiar, né? Ou pelo menos a maioria, não é verdade? Ia sair em todos os jornais, imagine, né? A gente tem alguns casos É aqui que relativo isso, porque é, hoje tem um tal de meu corpo, minhas regras, o pessoal está legalizando aborto aí, então acho que, não sei, não parece é, que estão, está se repetindo a história, até a história bíblica, né? é. E atrocidades como essa Então é bem complicado isso. vão vir mais, né? Porque, como a Bíblia Mas diz, tem né? bastante, passou, você passou várias passagens assim muito interessantes. Tipo uma passagem de onde virá o socorro Uhum, virá dos céus. uhum, Então, a partir dessa
passagem que eu te falei, você trouxe várias outras passagens que completa, né? Porque no mundo de dificuldades, igual esses caras passaram, e que a gente passa e ainda vai passar, né? Porque no tempo do fim que vivemos, porque nós vivemos num tempo profético. Logo mais nós vamos chegar em Daniel, né? Hoje a gente citou um pouco aqui. Então, quem não conhece o livro de Daniel e nunca estudou assim a fundo, ou quem não conhece o Apocalipse, ou tem um certo receio, né, para estudar Apocalipse, não quero ver Apocalipse, fim dos tempos, não quero mexer com isso aí. Você vai descobrir muitas coisas interessantes, porque eles estão completamente conectados, Daniel e Apocalipse. Daniel tem frases ali, sela este livro, abra sua mente no tempo do fim. Então, tudo foi profetizado. Data. Você sabia que no livro de Daniel fala até o dia que Jesus ia nascer, quando Jesus, né, o dia não, o ano que Jesus ia nascer, quando ele ia ser batizado. Então tem uma profecia lá dentro. Tem outra profecia que diz é, por que é que nós estamos, ou como é que nós possamos entender que agora, como é que nós podemos entender que em 2026, por exemplo, nós estamos no tempo do fim? O mundo sempre teve guerra, o mundo sempre teve problema, né, e tal. Só que beleza, só que cada vez as coisas estão se intensificando. Isso você consegue justificar pela Bíblia? Eu digo que sim. Então eu posso mostrar isso para você. Quando chegar lá em Daniel, quando chegar em Apocalipse, principalmente, você vai ver que muita coisa está tudo amarrado com o que está acontecendo hoje, né? Então existe esse paralelo, essa conexão, como eu coloquei no último slide da Bíblia, né? Ela é toda amarrada. E o mais impressionante e o que arrepia a gente é que foram escritos por cerca de 40 homens em épocas diferentes, locais diferentes, né? Que nem se conheceram. Moisés nem sabe quem era Paulo e assim, né? E as coisas se conectam de tal forma de que quando você olha para fora da janela da tua casa e fala, cara, tá acontecendo isso no mundo, aconteceu isso mesmo que estava escrito, você vai ver quando chegar em Daniel, né? A sucessão dos reinos. E aí eu pego, tem uma biblioteca atrás de mim aqui, ó. Aí eu pego o livro de história. Daí eu saio da Bíblia para falar assim, não, vamos tirar o âmbito religioso do negócio, né? Porque tem isso, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, quem não crê na mesma fé que a gente crê, né? Quem não crê no mesmo Jesus, enfim, quem é de outra denominação cristã, e tá tudo certo, cada um tem a sua livre escolha. Agora, quando você pega e traz a história junto com a Bíblia, e aí você fala, não, pera aí, não é um cara que é religioso, que está enviesado aqui a falar de Deus, né? Aí você vê a arqueologia comprovando coisas, a própria história comprovando coisas que a Bíblia já tinha dito há muito tempo atrás, né? E aí é um selo, é um carimbo de que realmente a gente está no caminho certo de estudar a Bíblia, de buscar Deus todo dia, para que assim, Jesus vai voltar, né? A maioria das profecias bíblicas já aconteceram. Faltam pouquíssimas para acontecer para que esse último evento, que é o feito está, né, a volta de Jesus aconteça e todo olho verá. Então, assim, eu, de tudo aquilo que eu conheci da minha vida, porque vivi 30 anos voando para lá e para cá, meio que sem querer saber de nada disso aqui, mas depois que eu entendi, e sobretudo não só entendi e venho entendendo, né, porque eu ainda continuo estudando junto com vocês e tudo mais, a gente sempre aprende aqui, mas é principalmente vivendo. Como é que o William era antes de conhecer verdadeiramente a Deus, a Jesus, e como é que o William é hoje. Então, isso não tem como negar, isso não tem prova nenhuma que seja contra, né? Então, uma coisa é eu querer que a pessoa creia na Bíblia, né, por mais bom interesse que eu tenha, né, porque não é meramente fazer a pessoa acreditar naquilo que você acredita. É falar assim, meu amigo, experimente um pouquinho disso que eu vivo na minha vida para você ver o quão mais feliz você vai ser, ou quão mais esperançoso você vai ser, ou quão melhor a tua vida vai ser. Fácil não vai, né? Não vou dizer para você que a partir do momento que aceitei a Jesus, e certamente aconteceu isso com você também, que a tua vida virou 100% que não tem problema. Não é isso. A diferença é que, como o texto que a gente viu ali, pode vir o ser humano, pode vir o problema que for, eu tenho Deus do meu lado, eu encaro as coisas de uma forma diferente. Apesar de que a maioria das coisas talvez não saia do jeito que eu gostaria, ou principalmente no tempo que eu queria, né? Porque hoje a gente é resolutivo, eu quero resolver hoje o meu problema. Estou com um problema financeiro aqui, cara, que Deus me ajude para eu resolver hoje. Eu estou com um problema com a minha esposa. A gente quer resolver as coisas para ontem. Mas muitas vezes não é assim. E aonde que está a minha confiança e a tua confiança? Onde deveria estar? Em Deus, né? E aí experimentando esse Deus
que se revela a cada dia na minha vida e a cada dia na tua vida, a gente enche o coração de alegria. E, gente, eu agora vou olhar para a câmera aqui, ó, e estamos fazendo isso que a gente está fazendo hoje. Então, você que está assistindo o vídeo depois aqui, experimente a Deus, entregue a tua vida a Deus. Você vai ver que tudo isso que eu estou te falando, o que a gente estuda na Bíblia, mas principalmente o que você vive depois de entregar a tua vida a Jesus, a tua vida não tem como ser igual, né? Então é algo que a gente quer contar para as pessoas, que a gente quer levar essa alegria que a gente sente para quem ainda não conhece, né? Então que Deus abençoe a todos. Obrigado aí para todo mundo que ficou até agora e quiser continuar e falar mais um pouquinho, fique à vontade aí, beleza? Rogerião, o que que você achou aí? Tá por aí ainda? Não, tá mudo. Oi? Tá por aí ainda? E aí? Faz Tô sim. sentido? O Não, eu gostei muito. que você achou dos Gostei reis muito, aí? Foram meio teimosos ou não? aprendi muitas coisas. Mas é terrível ser rei, né? Meu Jesus amado. Tá louco, né? Quanto mais poder, mais difícil, né? Não, Interessante que Deus esteve presente na vida deles, né? Porque era uma época que Deus se apresentava a eles, né? é, E mesmo assim, Deus apresentando fisicamente para eles, eles fazendo todo esse tipo de coisas, né? é. Deus ele Infelizmente. se manifesta de diversas formas, né? A gente estava falando de, de poder, né? Igual eu citei agora há pouco ali, quando falou do juiz lá, né? Encontrei o Sérgio Moro, que é senador, né? Cara, a vida desse homem. O cara tava com quatro segurança lá, então assim, imagine viver num, né? Quanto mais decisões importantes, mais. E aí a gente fica pensando, né? Imagina se eu tivesse no lugar de um rei desse, né? Imagina o quanto de problema não tem pro cara resolver as decisões. E aí você vê, né? Mesmo em meio a esse monte de coisa, e às vezes eles são todos seres humanos como a gente foram, né? Não tem resposta para tudo. E aí, como é que você Uhum. resolve um problema da nação? Qualquer decisão que você toma vai influenciar milhares de pessoas, né? Então, realmente, Deus ele tem que ser muito, quer dizer, a gente tem que saber lidar, né, com Deus. Ele se manifesta de formas diferentes para todos nós. Então pode ser que pro Rogério Deus fale através de uma música, pro Jorge pode ser que fale através de uma pessoa, para mim pode ser através da Bíblia, né? Cada um tem uma resposta. Mas o fato é que ele fala com a gente. Ele fala, a gente que não presta atenção, ou a gente tá com a cabeça lá nos problemas, ou no trabalho, trabalhando igual uns malucos, né? E aí a gente não tem tempo, não tem capacidade de parar um pouquinho para ouvir Deus, mas que de fato ele sempre esteve com a gente. Sim, sim. Ele sempre teve, mas ele hoje ele está através da palavra, né? E fala com nós através da Bíblia, pela história. Mas Aham. naquela época especificamente ele se fazia presente, É, né? Então, assim, esse povo aí foi abençoado com a presença dele, né? E foi. mesmo assim teve todos esses problemas. É absurdo, sim, olhar dessa forma. Mas o Satanás ele atinge os filhos dele, né? Para ferir, né? Diretamente a Jesus, né? Ele é, como que diz, covarde, né? Ele vai aonde, aonde ele vai dar aquela mexida onde realmente, né, Deus fica muito triste, né, de ver os seus filhos sendo Pois era assolados, o né? povo escolhido, né? É, Israel era o povo escolhido, né? As 12 exato. tribos, daí se separaram, tudo. A confusão que o diabo fez com esse povo, né? É. Fala aí, Jorjão, levantou a mão aí? Diga lá. É, eu acredito que nós também somos agraciados por Deus, porque Ele deixou o Espírito Santo conosco. E através do Espírito Santo Ele se revela. Uhum. Aí tem a diferença de conhecer mais a Deus ou ouvir mais a Ele, depende de quão, quanto nós estamos afinados com Ele e se nós estamos dispostos a isso. Eu acredito que Deus ainda está conosco.
Sim. Ele ainda está conosco. Não é que aquele povo foi mais glorificado. A glória e a graça ainda permanecem. Sim, até o momento que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, mas ele ainda fala ao meu coração e ao teu coração. Por isso que aquela frase, né, uma Exatamente. vez Aí salvo, depende da salvo, nossa afinação. é. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre não cola, né? Não é, isso não é bíblico, né? Então tem algumas doutrinas aí que pregam isso, né? Não, não, aceitei a Jesus, beleza. Agora eu posso seguir minha vida, posso errar e tal, porque eu já aceitei. Não, não, calma. Hoje você pode estar em Cristo, mas e se amanhã você começar a pender para o outro lado, é muito mais fácil você se perder do que você, né? Por isso tem a história da ovelha perdida, né? Então é mais fácil você fugir do arraial aqui do aprisco, né? E o mundão aí fora te iludir, e que para voltar não é fácil. Para voltar não é fácil. Então eu escutei uma história hoje só para a gente finalizar aqui, de um rapaz que foi num acampamento, isso já faz muitos anos já. E ele tinha chego na noite anterior, assim, né? Daí no outro dia o pessoal tava lá comendo, brincando. Aí ele foi no rio. Tinha umas pessoas no rio ali, ele foi no rio também. Só que ele se afogou. E aí os caras tentaram pular, não conseguiram salvar ele. E aí se comoveram demais, né? Ele morreu, o cara era jovem, sei lá, 20 e poucos anos. E aí ficou a história, né? Poxa, ele chegou ontem à noite aqui. Quem trouxe ele foi a vozinha dele e tal, ainda, né? E depois foram ver a história dele, né? Que era um rapaz que estava desviado dos caminhos de Deus. Era um cara que estava no mundo das drogas, era um cara que estava fazendo muita coisa errada, mexendo com coisa que não devia. E por sua vez, naquela semana, tinha sido feita uma semana de oração na igreja. E ele começou a participar. E aí chamaram, ó, vai ter um acampamento aí, final de semana, você quer? Tá bom, vou. E aí ele acabou falecendo. E aí você, como é que você resume essa história, né? Não tem explicação, eu não tenho essa resposta. Mas será que realmente Deus permitiu com que ele fosse naquele momento, porque em algum momento da vida dele ele ia se desviar dos caminhos a ponto de perder a sua salvação, né? Porque nenhum de nós quer perder um parente, um familiar, ainda mais uma pessoa jovem, né? Mas assim, eu não tenho essa resposta, mas com o mínimo de discernimento que eu tenho sobre isso, é que assim, né? É muito mais fácil o cara se perder do que voltar aos braços de Deus, né? Deus faz um trabalho enorme de convencer a gente, né? Filho, vem para casa, filho, eu tô aqui. Você pecou, não tem problema. Jesus morreu por você, venha para cá. Se lave no sangue do Cordeiro, né? Eu já perdoei você, agora só vai e não peques mais, né? E a gente erra de novo, erra de novo. O problema é quando a gente não quer mais voltar. Então, talvez esse jovem tenha terminado a sua história ali porque Deus sabe o futuro. Ele fala, não, esse é um filho meu, acho que vou, né, permitir, ele que foi lá por si só e pulou no rio onde não devia, sei lá, né? Deus não influenciou em nada e Deus não faz isso, né? A Bíblia claramente diz isso, Deus não interfere nas nossas decisões, né? Mas Uhum. talvez o fim seja isso, né? Talvez esse rapaz não teria salvação se ele continuasse do jeito que estava, mas naquela semana, naquela ocasião, ele aceitou a Jesus, né? Enfim, essas respostas nós vamos ter lá na eternidade, as respostas aí para os dilemas da nossa vida. Mas eu vou orar agora a Deus, pedir para que Ele nos abençoe e nos dê paz. Tá bom? Mas, William, uma passagem que Jesus Cristo diz que os que vierem de mim, depois de mim, farão obras maiores. Então, nós faremos obras maiores que Jesus Cristo. Aí, o que você comentou, nossa, a comunicação de antigamente era complicada, hoje nós temos mais facilidade de comunicação. Uhum, Então, para você, não, pegando a sua fala, nós podemos fazer mais coisas que Jesus Cristo. Nós não podemos ver que, antigamente era mais fácil, mas as dificuldades existem a seu tempo. Cada tempo a sua dificuldade. Como já dizia uma passagem, que não, não andeis ansiosos pelo amanhã, uhum, porque o amanhã trará os seus próprios desafios. uhum. Então, esse que é o ponto, a gente firmar nas nossas bases, na palavra de Deus e nós seguirmos em frente. Porque se a gente achar que a grama do vizinho é mais verde e nós não fizermos nada com o nosso gramado, vai continuar, o do vizinho vai continuar mais verde que a nossa, porque a gente não está fazendo nada.
Esse que é o ponto. A gente tem que fazer o que a gente deve fazer. É, Se o ainda. vizinho puder auxiliar, dar umas dicas, excelente. Mas É. cada um com seus desafios, né? Só cuidado com as dicas, aí, igual o filho, o Roboão lá, né? Foi buscar uma dica com os amigos dele lá, pegou o conselho errado, deu zebra. Mas não, tô brincando aqui, né? Claro, tá certo, tem. A gente Então, precisa sabedoria, né? saber, Sabedoria. a gente precisa disso, Jorge. Ninguém é melhor do que o outro. Essa é a minha opinião. Minha opinião eu sou pecador, tanto quanto todos aí. Mas a gente tem o privilégio entre irmãos em Cristo, a gente e o dever de ajudar uns aos outros, né? Então, se eu tenho habilidade, Deus me deu capacidade para alguma área na minha vida, e tem um cara lá que tá, e às vezes não é nem muito amigão meu próximo, mas eu tô vendo que a pessoa tá sofrendo, poxa, é obrigação minha de falar, cara, eu vou me doar por esse cara, eu vou fazer alguma coisa por ele, né? Então é isso, é na irmandade que a gente cresce, né? Quando a gente soma esforços, a gente chega mais longe. Então é isso que Deus quer, né? Então, para que a obra seja completa, ide, Mateus capítulo 28 lá, a grande comissão, né? Ide pregar o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Então é isso, sozinho ninguém faz nada. Se eu ficar olhando para o lado e Sim, reclamando da vida, também não vou a lugar nenhum. Se eu não posso ficar de braço sim. cruzado, igual eu falei aquela hora, né? Não ficar esperando Deus aqui resolver a minha vida. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu acredito muito assim, ó. Tem a autora americana que é Ellen White, ela fala assim, ó. é, o esforço humano aliado ao poder de Deus. Esse é o segredo, né? Então, Deus pode fazer alguma coisa por mim? Com certeza. Quantas vezes eu tenho exemplo na minha vida que eu fui dormir no outro dia o problema estava resolvido, né? Foi um milagre realmente. Beleza, acontece. Mas e às vezes que não acontece? E às vezes que Deus espera que eu levante da cadeira e faça a minha parte, não por mim só, pela minha família, porque daí é fácil, né? Pro teu esposo, teus filhos, a gente vai fazer o melhor mesmo. Mas e para aquele cara que precisa? E para aquele outro que talvez você nem conheça, né? Aí que o poder de Deus vai se manifestando, igual você falou, né? E a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando poder nesse Uhum. sentido de que o evangelho vai avançando. E Deus vai usando nós, cara, mesmo miseráveis aí, um careca, o outro, né? Tudo, e Deus vai usando a gente mesmo imperfeito. Você só precisa É, se colocar à disposição. Se você colocar essa disposição e confiar e ser sincero, você pode ter certeza, irmão. Deus vai fazer muita coisa entre mim e entre você, né? No nosso reduto aí. Deus vai fazer muita coisa boa em favor das pessoas. Então, isso que fica de lição aí para todos nós, que a gente precisa fazer a nossa parte para que Jesus também possa voltar o quanto antes, que a gente anseia, né? Beleza, Rogerião e Jorjão? Vamos orar? É isso aí mesmo. tranquilo. Então tá bom. Vamos orar. Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse encontro. Foi muito legal, foi muito gostoso podermos estar aqui entre irmãos mais uma sexta-feira. Também essas pessoas, os nossos amigos que vão assistir depois, que Deus abençoe a cada uma delas, abençoe nós aqui que estamos aqui até agora. E obrigado por essas histórias, ó Deus. Hoje nós estudamos o livro de Segunda Crônicas, vimos as histórias dos reis de Judá, da história de Salomão também, que foi um homem muito importante. E nos ajude, Senhor, a extrairmos as melhores lições da Bíblia, não só desse livro, mas de todos os outros que estamos estudando, para que sejamos pessoas melhores, para que, mesmo em meio a dificuldades, nós possamos erguer a cabeça e esperar a redenção que logo se aproxima. Obrigado por essas promessas, obrigado por vermos lições e histórias na Bíblia que realmente aconteceram do jeito que fora profetizado e na certeza de que vai acontecer o grandioso dia da tua volta e nós esperamos por isso. Enquanto isso não chega, este dia não chega, nos ajude a continuarmos a caminhada, mesmo em meio a obstáculos, a dificuldades, que possamos nos ajudar uns aos outros e na confiança do que o Senhor é maior do que tudo e o Senhor é com cada um aqui. Obrigado por isso, Senhor. Nos dê uma boa noite, um bom final de semana na tua presença. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Valeu, rapaziada. Amém. Obrigado. Amém. Até a próxima sexta. Um abraço. Boa Até. noite. Bom final de semana. Excelente Igualmente. sábado. Até mais. Feliz sábado. Um abraço. É.